Eu me chamo Fábio, Valéria, quem não nos conhece, né? É muito difícil, mas muitos ainda não conhecem. Estamos casados há 27 anos, tivemos 10 filhos, 8 estão conosco, né? Uma parte está aqui participando conosco, outra parte está em casa. Estamos aqui para partilhar um pouquinho o nosso testemunho de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje sobre tempo de qualidade. Nós vamos falar primeiro de tempo. Podem abrir lá em Efésios 5. Efésios 5, versículo 15. Vigiai, pois, com cuidado sobre vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. E hoje é tempo de louvar a Deus. Esse tempo que você saiu da sua casa para vir aqui. Você veio aqui por quê? Você veio encontrar o Senhor. Foi ou não foi? Feche os teus olhos. E faça desse tempo agora com o Senhor um tempo de qualidade. Dê a Ele a sua atenção total. Ele é o primeiro na nossa vida. E vai dizendo: Senhor, obrigado, meu Deus, por estar aqui nessa noite. Quero te louvar, Senhor, porque o Senhor me chamou aqui nessa noite, a mim e minha família, para estar este tempo contigo. Sim, Senhor, quanto tenho me esquecido da sua presença na minha vida. Mas nesta noite, Jesus, eu quero me entregar totalmente a Ti. Quero dar o meu coração, a minha atenção, os meus pensamentos, quero voltar tudo a Ti, Jesus. E quero Te pedir a graça, Senhor, de Te amar cada vez mais. Amém? E na palavra, o Senhor nos diz uma coisa muito interessante. Não sejais imprudentes, mas procurai conhecer qual é a vontade de Deus. O Senhor, Ele quer que o nosso tempo vivido neste mundo seja um tempo dEle, um tempo vivido com toda a qualidade. O Senhor quer fazer da nossa vida uma vida cheia de frutos. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos buscá-lo. Lá em João ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Se nós estamos aqui hoje, é porque talvez, muitas vezes na nossa vida, nós já provamos o pecado. E sabemos muito bem que estar longe do Senhor é estar numa vida morta, uma vida sem fruto, cheia de tristezas, angústias e falta de esperança. Mas o Senhor nos chamou a uma vida nova. Mas Ele diz para nós: vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Gente, essa palavra foi uma das palavras que mais transformou a minha vida. Eu era uma jovem que passava muito tempo em frente à televisão, assistindo filme, assistindo novela. E quando o Senhor me tocou e foi me trazendo para Ele, eu deixei as novelas, mas eu gostava muito de filmes.
E um dia, essa palavra tocou muito o meu coração. O Senhor me falava: você tem perdido o seu tempo. Vigiai, essa conduta é uma conduta insensata. Quantas vezes na nossa vida nós estamos jogando o nosso tempo fora? E a palavra diz que os dias são maus. Sabe por quê? Aquilo que foi não volta mais. O tempo que você jogou fora não volta mais. O tempo que você não amou não volta mais. O nosso passado, infelizmente, ele permanece o mesmo. O que é preciso hoje é nós retomarmos o nosso presente, que tem essa palavra, se chama presente, porque é o grande presente de Deus. Nós só temos hoje. E tem uma música linda que diz: nós só temos hoje para amar. E só temos hoje. O passado já se foi e não volta mais. O futuro ainda não existe. O que nós temos é o agora. E o Senhor quer que a gente viva esse agora, numa vida prudente, buscando, procurando saber qual é a sua vontade. Eu conheci o seu Sebastião Bernardino e muitas pessoas aqui já conheceram. Ele já faleceu, foi ele que trouxe a renovação carismática para Goiânia. E ele ia até no açougue, ele perguntava para o Senhor: Senhor, que carne o Senhor quer que eu compre? Estava com o Senhor constantemente no coração, pedindo para que o guiasse, o levasse aonde o Senhor queria. E nós? Como nós temos vivido o nosso tempo? Como nós temos dado o nosso tempo à nossa família, aos nossos filhos? Vivemos num corre-corre, todos nós. Nossa vida é um corre-corre. Se você pergunta para alguém assim: e aí, como é que tá? Ah, estou correndo. Estou correndo bastante. É ou não é? Não é assim que a gente fala? Estamos num mundo que parece que nós não temos tempo para nada. E um dia, eu angustiada porque não tinha conseguido fazer o que eu precisava fazer, e eu falava para Jesus assim: Senhor, o meu dia precisava pelo menos de 25 horas, porque eu não dou conta de fazer o que eu preciso fazer. Sabe o que Jesus me falou? O tempo que eu te dou é o tempo que você tem para fazer a minha vontade. Esse tempo que eu te dou a graça de fazer a minha vontade nele. Você não precisa de mais horas durante o dia. Basta viver na minha vontade, na minha graça, se deixando conduzir por mim. Gente, se nós não nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, a gente só faz bobagem. Só faz bobagem. O Senhor nos tem chamado a viver os mandamentos. Obedecei os meus mandamentos, obedecei a minha palavra. Se você obedecer os meus mandamentos, te guardarão. Serão como um muro a te guardar. É promessa do Senhor para nós. E qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? E Jesus resumiu lindamente quando ele diz: amai a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Então o primeiro a ser amado é Deus na nossa vida. Se nós deixarmos Deus em segundo lugar, eu vou dizer a você, tudo em nossa vida vai indo errado. Porque nós não nos colocamos aos pés daquele que é a vida, aquele que vai nos dar a força, a sabedoria, a ciência para fazer e realizar o que nós precisamos fazer. Na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso esposo, nossa esposa. No trabalho, no seu ministério. Todos nós somos cegos. E precisamos do Senhor. Não podemos ser imprudentes.
e deixar aquilo que é mais importante por último na nossa vida. Quando às vezes alguma coisa no nosso dia deu errado, a gente vai lembrar: nossa, eu não rezei. E às vezes quanta coisa você já perdeu, quanto tempo naquele dia você já perdeu, e o Senhor queria te dar muito mais. Quando você vai colocar um monte de pedras dentro de um balde, para caber todas, você tem que começar pelas maiores. Se na sua vida você quiser colocar tudo no lugar, em primeiro lugar tem que estar Deus. No evangelho de 2 dias atrás, dizia que Jesus acordava de madrugada para estar com o Pai, porque depois ele não tinha tempo nem para comer. Muitos de nós estamos assim. Mas então é preciso madrugar para estar com o Senhor. E quando a gente madruga, quando a gente se coloca na presença de Deus, já no início da manhã, quando a gente já acorda fazendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós já estamos falando: Senhor, minha vida é tua. Nós já estamos consagrando a nossa vida ao Senhor. E já levanta e já vai falando: Jesus, tu és o meu Senhor e meu Deus, eu te amo. Obrigado, Senhor, pela vida, porque eu acordei nessa manhã. E vai falando com Jesus, e vai falando, e vai pedindo: vem Espírito Santo, me dá forças para estar diante do Senhor. A prudência começa por aí, porque a virtude da prudência é buscar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você, neste dia? Você só descobre se você estiver aos pés dele. E o Senhor vai nos iluminando, e o Senhor vai nos dando a sua graça, e o Senhor nos dá o Espírito Santo, e nós devemos encher o coração de louvor, e vamos enchendo o coração de louvor, orando, e a nossa vida começa sendo dirigida por Ele. Quantas vezes eu falo: Senhor, eu quero que o Senhor tome conta de cada minuto da minha vida, de cada segundo do meu tempo. E eu vou dizer, quando chega o fim do dia, eu olho para trás e eu fiz muito mais do que eu esperava fazer. E coisas boas. E nós, muitas vezes, todos nós, às vezes perdemos tempo. Às vezes nos distraímos da vontade de Deus, nos distraímos da presença do Senhor e perdemos tempo. Perdemos tempo às vezes diante de uma televisão. Hoje em dia a televisão está meio de lado, né? Hoje em dia é Facebook, WhatsApp, YouTube, uma série de vídeos. Não estou dizendo que a internet é ruim, porque quantas coisas boas eu escuto. Quantas vezes eu tenho formações lindas, homilias lindas, mas para tudo há um tempo. Em Eclesiastes 3 diz que em tudo há um tempo neste mundo para nós fazermos. Há um tempo para cada coisa. Tempo para trabalhar, tempo para dormir, tempo para rezar, tempo para estar com os filhos, tempo para estar com esposo e esposa. Então, nessa escala de valores, primeiro é Deus. Em segundo, seu esposo e sua esposa. Às vezes o seu esposo, o seu cônjuge, está com saudades de você. Você já sentiu saudade do seu esposo ou da sua esposa? Gente, às vezes nós estamos tão envolvidos que nós estamos juntos, mas não estamos. Estamos sentados lado a lado, mas um está vendo o noticiário no celular ou na televisão, ou está resolvendo uma situação no telefone, ou está com o pensamento longe, o outro está falando com você e você não está nem prestando atenção.
E é ele e é ela que o Senhor colocou na sua vida. O segundo mais importante da sua vida. E você tem cuidado dele, cuidado dela? Você tem matado as saudades do coração dele e dela? De escutar, porque um dos dialetos do tempo de qualidade é exatamente isso. Sentar e dar uma atenção exclusiva ao outro. E às vezes é escutar um diálogo. Escutar o que o outro quer dizer para você. Você às vezes nem percebe se o outro está triste ou não. Se está feliz ou não. E às vezes você nem lembra de perguntar como ele está. E o nosso coração começa a ficar triste. E a nossa vida de casados começa a ficar sem graça. Começamos a ficar irritados um com o outro. Porque para se construir uma família, para se construir um relacionamento conjugal, o amor conjugal, é preciso de tempo. De tempo. E às vezes vai dizer assim, eu não tenho muito tempo. Use bem o tempo que você tem. E às vezes diminua aquilo que não é tão necessário na sua vida, para dar mais tempo para o seu esposo, para a sua esposa. Então, muitas vezes, né, nessa realidade que nós temos na nossa família, eu sou mais das coisas práticas. Eu fico olhando assim, o tempo que eu tenho de ter com cada um dos nossos filhos. A necessidade que existe de parar, olhar, e olhar para um, olhar para outro e pensar assim, esse precisa escutar, precisa falar um pouquinho, não está bem. Olha para o outro e fala, não, tem que pegar o outro, tem que vir aqui comigo conversar. Chegar de noite, né? Sentar com as crianças na cama, contar história para eles. Historinha. Nós estamos lá no Moisés, né? E aí, esse tempo, Deus nos convida a ser atento a Ele, porque Ele passa, realmente Ele passa. Eu lembro que uns tempos atrás, graças a Deus eu estou cada dia mais livre disso. Acordava cedo, mesmo que fosse para rezar de madrugada, ou se não logo de manhã, o celular ali já ia olhar as notícias, o WhatsApp ali. Isso não dá certo. Não deu certo comigo. Sabe por quê? Pois por mais maturidade que você tenha para fazer isso, você fica com barulho na cabeça. E Deus não entra na oração. Então eu comecei a aprender o seguinte, só atenda a emergência. Porque emergência é emergência. Então aí eu começo o dia, o celular está ali, está perto, não está longe. Mas eu não fico mais olhando, e nem o saldo bancário, que muitas vezes eu até olhava o saldo bancário de manhã, antes de começar a rezar. Não funciona. O coração distrai. Então, Deus tem me ensinado, tem nos ensinado, né, Valéria? A nossa madrugada é rasa. Eu falo madrugada rasa porque é o seguinte, tem madrugadas de alguns aqui que eu sei que acorda cedo, vai bem cedo e reza, 4 às 5 horas da manhã. Nós acabamos dormindo à meia-noite todos os dias praticamente, com um filho e outro, né? É o último que chega, é um que está lá precisando conversar, então a gente acaba tendo uma madrugada rasa de oração. Acorda às 5h20, vai rezar lá das 5h20 até às 6 e pouquinho. Mas a gente está ali hoje aprendendo a aproveitar o nosso tempo com Deus e com a nossa família. Mas isso só é possível se nós tivermos um propósito no coração e pedir a graça do Espírito Santo nos ajudar. Porque na nossa humanidade, na nossa fraqueza, nós não conseguimos, porque naturalmente, a gente gosta de barulho, a gente gosta de notícia, a gente gosta de uma fofoquinha, de escutar o que está acontecendo ali, as notícias até mesmo do grupo de oração. É a nossa tendência. Então a gente precisa contar muito com a graça de Deus para nos empurrar para frente, para tirar esse tempo do mundo e colocar esse tempo para Deus. E Deus tem sido tão bom conosco que, mesmo na oração curta ali, de pouco tempo, Deus tem falado conosco naquele momento. Tem nos ensinado muito, tem dado palavra. Toda vez que eu vou rezar, Deus me dá uma palavra, me dá uma luz. E durante o dia vai tocando a vida. Porque a vida nossa não é fácil mesmo não. A nossa vida, se você pegar o seu dia e olhar ali, né?
de manhã, depois do trabalho, sai de casa, é ônibus, é o carro, é o trânsito, aquela coisa toda, né? Se a gente não aproveitar ansiosamente o tempo, passa. Então, muitas vezes eu faço um propósito assim: hoje eu vou passar o dia rezando. Então, se eu estou no carro, eu rezo o terço. Se eu estou em viagem, eu coloco uma oração, outra coisa. Aquele dia eu tirei para me queimar as coisas do mundo. Para queimar. E colocar as coisas de Deus na minha vida. Tem dia não, tem dia que às vezes eu rezo menos, escuto um pouco de notícia, para não ficar tão desinformado. Mas tem dia que eu tiro para esmagar o mundo. Porque aí eu coloco uma oração o dia inteiro e o mundo não tem espaço naquele dia não. Então nós temos que fazer essa experiência, porque quando nós fazemos isso, Deus nos renova e nos impulsiona a ter essa graça de poder continuar fazendo com esse bom propósito. A gente precisa insistir nisso. Quanto mais a gente insiste, mais a gente rompe, né? Então, não é fácil. E a sensibilidade Deus nos dá. Pense nisso, você como pai, como mãe, você tem uma graça natural de ter o ministério, né? De ter essa vocação, esse chamado a ser pai. Então essa atenção que os filhos precisam, Deus nos dá a graça de perceber. Mas você tem que abrir o ouvido. Você tem que começar a olhar. Olhar um, olhar outro. E aproveitar o tempo com eles, né? A gente entendeu ao longo do tempo que muitas vezes a gente não conseguia fazer com todos esse tempo de qualidade, como a gente gostaria. Às vezes não tinha um compromisso, outra coisa. Mas no outro dia a gente acabava conseguindo, no outro momento, no outro instante. Cada filho precisa de uma atenção especial. E cada um é diferente do outro. Às vezes um precisa de você dar um abraço, eu te amo, né? O que você fez hoje. O outro às vezes precisa de falar mais tempo, de você escutá-lo mais tempo, estar ali. Mas é dando aquela atenção especial para cada um. Esses dias lá em casa nós cometemos um erro muito grave. Miguel, um dos nossos filhos, chegou e nós tínhamos uma coisa para corrigir com ele. Nós já chegamos corrigindo e bravos e não sei o quê. Falamos muito firme com ele. De repente ele foi para o quarto e ficou lá. Aí de repente eu fui olhar como é que ele estava chorando. Falei, o que foi, meu filho? Falei assim, pois é, vocês chegaram, já foram debulhando tudo em cima de mim, e nem me deram parabéns, porque hoje eu venci o jogo, eu fiz tantas cestas, todo mundo deu parabéns para nós e vocês não deram. Nós ficamos arrasados. Aí nós chamamos todo mundo foi fazer uma festa com ele. Mas às vezes nós fazemos isso, em vez de nós darmos amor, a gente já vai puxando a orelha, já vai ficando bravo. Não é para isso. A Cíntia esses dias atrás falou para nós que nós temos que ser presentes um para o outro. Parar de reclamar. Às vezes a gente já chega reclamando, murmurando, com a cara feia. E cristão deve ser alegre. Cristão deve encher a casa de alegria. Deve chegar em casa, e mesmo que você veja a casa uma bagunça, e nós mães já tem vontade já de ir puxando as orelhas, né? Silencia um pouco o seu coração. Dê atenção para os seus filhos. Pergunte como é que foi o dia. Brinca um pouquinho, né, Estevão? Nós esses dias estávamos brincando, jogando futebol. Se Estevão amou, virou um doce. Gente, você quer que filho vire um doce? Você não precisa dar muito tempo para ele não, mas dá um tempo de qualidade para ele. Para um pouquinho, vai brincar um pouquinho, monta aquele joguinho com ele. Se é adolescente, escuta a história que ele quer te contar, mesmo que seja difícil às vezes você escutar aquela história longa. Tenha paciência. Os nossos filhos, eles nos elegem, eles dão autoridade. Nós não tomamos autoridade, impomos autoridade. É os nossos filhos que nos elegem. É pela conquista que nós
que eles nos dão a honra e o respeito, a obediência. Se a gente quer impor qualquer coisa, com força, com falta de paciência, com irritação, eles se revoltam. O coração deles fica cheio de raiva. Use o seu tempo para amar. Quando você, homem, está chegando em casa, com a cabeça cheia, em vez de você chegar resolvendo seus problemas, continuando seu trabalho dentro de casa, pegue o seu celular, desligue e diz: amanhã o Senhor me dará a graça de resolver essa situação. Porque em tudo no reino de Deus precisa de ordem. E a hora que você chega na sua casa, com a sua família, nesse território santo, em que Jesus está no meio de vocês por causa do matrimônio. O matrimônio é um sacramento lindo, em que Jesus está no meio de nós. Na hora que você chegar na sua casa, primeira coisa, abrace sua esposa, homem, porque isso a faz feliz. E você, esposa, espere seu marido alegre, carinhosa, com um lanchinho pronto, perfumada de preferência, e ele vai ficar feliz. Abrace seus filhos e pense que o Senhor dará o tempo certo para você resolver os seus problemas, porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 126, que o Senhor dá aos seus amados até durante o sono. Até durante o sono, o Senhor nos dá. Salmo 126 diz: inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até alta noite vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Gente, nós estamos num mundo que nós estamos trabalhando para ganhar dinheiro, e ganhando dinheiro, e querendo mais dinheiro, e pagando juros, e pagando banco. Será que a nossa vida é para isso? Deus quer nos libertar. Deus quer nos dar até durante o sono. E se você não está tendo isso, vai pedindo: Senhor, coloca ordem na minha vida, porque eu preciso viver a tua vontade. E a tua vontade é que eu chego na minha casa, eu dê atenção para o meu esposo, para a minha esposa, que eu saiba escutar eles, que eu possa cuidar dos meus filhos. Porque não adianta você ganhar o mundo, ganhar as suas finanças, ser bem-sucedido profissionalmente. E eu digo a você também, mulher, se você fracassar na sua família, não adianta nada. E a primeira coisa que você precisa, então, é cuidar daquele que Deus colocou na sua vida. Porque se marido e mulher vão bem, o resto da família vai bem. Se você chegar a se preocupar primeiro com os filhos, a coisa não está tão boa não. Como é que está a sua esposa? Ela anda triste? Talvez sobrecarregada com tanto trabalho, e você cobrando, e você chegando em casa e se espichando no sofá, e esquecendo que você tem uma família para cuidar. Ou ajudar a sua esposa a dar banho nos seus filhos, a fazer a tarefa. Porque eu sei que hoje muitas mulheres trabalham fora. E o certo seria que você estivesse dentro da sua casa cuidando dos seus filhos. Infelizmente eu sei que por conta de hoje, do mundo que nós estamos, a sociedade, a nossa economia, muitas vezes você, mulher, tem que sair de casa para trabalhar. Mas quando você chegar em casa, lembre-se, é vocês dois a cuidar um do outro e dos seus filhos. E se não for vocês, alguém vai cuidar, que não ama, com toda certeza, que quer tirar proveito de alguma coisa. Dê o seu tempo. Pare de perder tempo naquilo que não alimenta, diz a palavra do Senhor. Chega de dar aquilo que você tem de melhor, que é você mesmo. Se dê de presente.
Quando você tiver uma folga, questione: Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja agora? Se você de repente pegar o celular e começar por curiosidade, olhar Facebook, desligue na hora e diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Reze um pouquinho. O Senhor vai te mostrar que você tem muito o que fazer. Você tem muito o que amar. Você tem muito o que colocar ordem na sua vida. Você tem muito para orar. Aproveite o seu tempo. Se gaste. Se gaste por amor. E você vai ver muita paz e alegria entrar no seu coração. Mas quando você terminar o seu dia e olhar para dentro de você e seu coração estiver vazio e triste, é porque você não fez a vontade de Deus. É porque você jogou o seu tempo fora. E infelizmente ele não vai voltar mais. Mas você tem hoje, você tem agora para amar. O seu passado, o meu passado, nós devemos nos reconciliar com ele, porque dele não tem jeito mais. Mas de agora em diante tem. Recomece a sua vida. E para completar esse assunto, a palavra de Deus diz assim: que tudo nós podemos fazer, muitas vezes nós podemos fazer muita coisa, mas muitas vezes não convém nós fazermos. Então, nessa vivência, nessa realidade dessa palavra, muitas vezes eu desligo o celular, que naquele momento não convém. Naquele momento não é o momento para mim estar com o celular ligado ali. Porque eu cheguei em casa, às vezes senti que a Valéria precisa conversar, então eu desligo. Mas o que eu percebi nisso? Deus me deu uma luz muito grande, que todas as vezes que eu tive que fazer isso, em determinados momentos, não foi sempre, que eu voltava a ligar o celular, não tinha nenhuma ligação, não tinha nenhum recado, não tinha nada. Falei, mas o que o senhor está querendo me dizer com isso? Querendo me dizer que se eu buscar Ele em primeiro lugar, Ele vai dar para mim aquilo que eu preciso. Deus dá aos seus amados até durante o sono. Nós precisamos ter fé, confiar nessa palavra. Eu sei que muitas vezes você chega em casa e chega como eu chego. Na porta de casa com uma renca de barulho na cabeça, de coisa tentando resolver, ainda situação para resolver. Eu sei que isso acontece com você. Acontece comigo. O que nós temos que fazer? Nós temos que parar, fazer um esforço e colocar-se na presença de Deus e na presença da família que estava te esperando naquele momento. Essa semana eu fiz uma experiência, quando a coisa apertava, seja o que fosse, ou uma tentação, ou um negócio difícil, ou qualquer coisa, eu pegava o celular e mandava uma mensagem para a Valéria. Um beijinho para ela, uma coisa. Gente, mas isso foi uma bênção, porque quando eu fazia isso, parece que eu ia ficar todo feliz, respondia do lado de lá. É quem está do meu lado que vai me ajudar. Então, se está difícil, manda um beijinho para o seu amor. Manda um sorriso lá, uma mensagenzinha. Aliviar o coração, encher o coração de amor. É uma bênção ser família, gente. É uma bênção. E o mundo não quer que a gente seja família de verdade, não quer que a gente seja atencioso com a nossa família, quer nos distrair. Essa é a vontade do inimigo de Deus, afastar. Essa semana também, a semana passada, não lembro, eu e a Valéria sentamos de noite. A gente estava perto, mas não estava perto. A gente conversava, mas não conversava. Como é que era isso? Uma coisa de um filho, uma coisa de um negócio, uma coisa do ministério, outra coisa ali. E nós dois? Aí nós sentamos, fomos conversar nós dois. Porque a gente conversa tanta coisa, né? E a gente que está na obra de Deus conversa sobre os ministérios, sobre as coisas que tem que acontecer. Isso, os filhos, E vocês dois? O que vocês estão conversando? Que tempo está tendo? Então o Espírito Santo deu um puxão nós dois assim. Nós fomos para a beira da cama, ficamos lá até meia-noite e pouca. Conversamos, sentados no chão ali, fomos conversando. Saiu de lá os dois apaixonados. Renovados no amor. Renovados na graça de Deus. Vocês entenderam? Coisas que é normal, do dia a dia. Foi afastando um pouquinho eu e ela. Isso acontece com vocês também. Então tem que parar.
tem que parar, ver, conversar, voltar, recomeçar ali, né? Louvado seja Deus, né? Nós vamos fazer isso agora. Você, casal, vai se virar um para o outro, de frente, olhando olho no olho, juntinho, se dê as mãos, dá um sorriso um para o outro. Se você que está sozinho agora, se você tem alguém, o seu filho, alguém que está com você que merece a sua atenção, aquele que o Senhor colocou próximo a você, se vire para essa pessoa também. E fale agora, você casal, diga: meu amor, o que eu preciso fazer para te fazer feliz? O que você quer que eu faça por você? Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Amém. Depois vocês vão continuar em casa, viu, gente? Aí só foi a prévia. Eu quero contar uma historinha bem rápida para nós terminarmos. Para falar como é que Deus quer, onde Deus nos quer. Em nosso estado de vida, nós somos casados, somos família. Mas a historinha que eu vou contar serve para todos nós. Um dia Dom Bosco falou assim: eu vou fazer um teste com esses meninos, porque ele cuidava dos meninos, né? Ele tinha um colégio de meninos. E aí Dom Bosco fala assim para eles: meninos, Jesus está voltando. O que vocês vão fazer? Era a hora do recreio, eles estavam todos jogando bola, correndo, lanchando. Aí, de repente, um falou assim: nossa, eu vou me confessar. Outro: nossa, eu tenho que devolver tal fulano de tal coisa. Nossa, eu tenho que pedir perdão. E foi, sumiu todo mundo. Mas Domingo Sávio, e vocês sabem que Domingo Sávio é santo, né? Domingo Sávio continuou brincando. Aí Dom Bosco ficou muito curioso. Falou: ai, Domingo Sávio, e você não vai fazer nada? Vai continuar aí brincando? Falei: vou. Não era hora do recreio, hora de nós brincarmos? Então a vontade de Deus para nós era que nós ficássemos brincando. Por isso eu vou continuar brincando. Jesus vai me encontrar aqui, no lugar que eu deveria estar. Qual é o lugar que o Senhor quer? Talvez é você fazendo o seu almoço gostoso, lavando seu filho, levando para a escola, cuidando da tarefinha. Você, homem, trabalhando com horário, com retidão, com honestidade, dando testemunho, indo para a sua casa, fazendo uma pipoca com a sua família. É isso que o Senhor quer. Santidade não é estar o tempo inteiro rezando, não. O Senhor não quer isso de nós. Nós nem podemos fazer isso. Santidade é fazer o ordinário, aquilo da vida, o ordinário de todo dia, se tornar extraordinário com a presença do nosso amor, com a presença do Senhor no meio de nós. Amém?